Hoje muitos estão abandonando a fé e, de certa maneira, estão, digamos assim, espalhando informações como que se agora eles estão certos. Tempo atrás, quem desviava da fé ficava quietinho, sabia que estava errado, que um dia tinha que voltar para a igreja, que tinha que voltar aos caminhos do Senhor. Ainda há muitos assim. Mas também há aqueles hoje que abandonam a fé, ou a igreja, o cristianismo, e ficam como que, no sul a gente diz, cantando de galo na internet, e falando e buscando filosofias que respaldem a sua posição agora, que respaldem o não ir à igreja, que respaldem o não servir ao Senhor. Então, nós vemos momentos assim que a gente pode se perguntar: vale a pena realmente ser cristão, servir a Deus? Vale a pena fazer obra do Senhor? Ou será que, quem sabe, eles estão certos? Será que a Bíblia traz alguma informação sobre isso? Estava vendo tempo atrás uma situação bem interessante. Uma organização discutia sobre a celebração de Páscoa em sua organização, em sua instituição. E nas discussões foi acordado o seguinte: eles iriam celebrar a Páscoa, mas eles entraram em acordo que a palavra Bíblia não seria citada, porque isso seria, digamos, algo muito desatualizado, não moderno, e estaria falando com um grupo só específico e não seria um termo geral. Eles também acertaram que nomes de personagens bíblicos não seriam citados. Isto é, eles iriam celebrar Páscoa, mas não iriam falar de Jesus, nem de Maria, nem de Deus, nem de anjo. E eles acertaram mais que frases marcantes do cristianismo também não seria falado nesse momento, para que pudesse, digamos, ser substituída por termos mais universais. Termos mais universais. Então, essas pessoas estavam discutindo sobre tentar apresentar alguma coisa, algum elemento do cristianismo, sem apresentar Cristo, sem apresentar Deus, sem apresentar Bíblia, sem apresentar qualquer coisa que se referencie ao cristianismo. Ora, muitas pessoas estão assim: o importante é ter o apoio geral. O importante é que a gente não fale com um grupo específico, que são os cristãos, mas que a gente possa ter uma mensagem mais geral. E assim vai a mídia, e assim vão os artistas, e assim vai a filosofia no geral, dizendo que o importante é ter algum tipo de fé, não importa qual a fé, não importa qual o Deus, não importa como seja, o importante é ter essa linguagem universal. Então, esta maneira de abordar o cristianismo faz com que o ser cristão seja igual a qualquer outro tipo de religião. Ser cristão, então, vai ser igual, sociologicamente falando, é igual a qualquer outro tipo de manifestação religiosa, como, por exemplo, tomar um chá de cogumelo e ficar doidão e ficar tendo algum relacionamento com o divino. Eles botam o mesmo pé de igualdade. A sociologia está tentando fazer isso. Logicamente que por trás há a valorização humana. E nós devemos valorizar todos os seres humanos de maneira igual, não importa qual religião pratique ou se não pratica religião. Mas outra coisa é negociar tudo, negociar todos os princípios cristãos para poder trazer uma linguagem universal. Muitos artistas e pessoas influentes morreram cedo e a gente não sabe ao certo por quê. A gente não sabe ao certo por quê. Mas há algumas teorias. Por exemplo, John Lennon morreu assassinado cedo.
ele quis juntar cristianismo, ele quis juntar Jesus, quis juntar budismo, quis juntar hinduísmo, tudo numa coisa só, dizendo que tudo era a mesma coisa, Hare Krishna e Jesus eram a mesma coisa, e vários outros filósofos, pensadores que questionaram, que brincaram com Deus, quem sabe também estavam nesse mesmo pacote. Eu justamente estou falando sobre o fato de servir a Deus e ser cristão, cristão raiz, como se diz, cristão raiz, não ficar negociando. Nós vamos trocar essa nomenclatura, né, que é para ser um negócio mais geral. Vai nessa. Você vai chegar diante de Deus também, Ele vai dizer, você vai na geral também, ó, cabrito para um lado, ovelha para o outro. Vai na geral. Nós precisamos ser cristãos raiz, não negociar. Essa questão de você querer agradar todos, gregos e troianos, não funciona para Deus. É sim, sim, não, não. É ou não é? Quem comigo não ajunta, espalha. É simples assim com Deus. Amém? Quem não é por mim é contra mim. Mas as pessoas querem fazer meio de campo. Para Deus não tem em cima do muro. Porque é ou não é? O que Deus vai fazer lá no final da história? Quando alguém diz, Deus, sabe, eu era um cara legal, eu fiquei sempre em cima do muro. Às vezes eu ia, às vezes não ia, mas você sabe, né, Deus? O Senhor dá um jeitinho aí, o Senhor é bom. Né? Eu estava em cima do muro. E para Deus não há em cima do muro. É de um lado ou de outro. Se alguém está em cima do muro, é porque não está do lado de Deus. Não está do lado de Deus. Eu quero citar um texto bíblico para ti, de Malaquias 3,14. Vocês dizem, falando sobre o povo de Deus daquele tempo, vocês dizem, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Aqui o povo estava chegando a uma conclusão. Não, isso não adianta. Inútil é servir a Deus. De que adiantou a gente jejuar? De que adiantou a gente orar? De que adiantou? Eles estavam chegando a essa conclusão, porque eles não viam resultados imediatos. Eles não viam resultados imediatos. Então, eles estavam chegando à conclusão que não adiantava servir a Deus. Deus, através do profeta, diz, vocês estão dizendo que é inútil me servir? Vocês estão dizendo que é inútil ser cristão? De que ser cristão é a mesma coisa que servir a Baal? De que servir a Exus, que servir a outros espíritos, que servir a espíritos encarnados? É a mesma coisa. É a mesma coisa que servir a Alá, ou que a servir a um espírito de um índio. É a mesma coisa servir um caboclo. Será que é tudo a mesma coisa? Deus está dizendo que o povo estava chegando a essa conclusão. Inútil é servir a Deus. Muitas pessoas que não estão mais buscando a Deus chegaram a essa conclusão. Sabe, eu fui na igreja um tempo, mas eu orei, eu jejuei, eu fui no encontro com Deus, mas sabe, não adiantou. Chegaram a conclusões rápidas assim. Um tempo até eu ia na célula, sabe, melhorou um pouquinho lá no início, mas depois vieram os outros problemas, eu afastei. Pessoas que chegam à conclusão que inútil é servir a Deus. Pensam que o estar na presença de Deus, de que o trabalhar para Deus é inútil. Não tem validade. Sabe, as pessoas lá fora, sociologia, chegaram à conclusão que todas as religiões são iguais e que não importa o Deus que você sirva. É normal, é compreensível que eles tenham essa percepção. Como falei, levando em consideração o ser humano, que todos são iguais.
Agora o problema é quando o Filho de Deus chega a essa conclusão. Aqui, inútil é servir a Deus, quem estava chegando a essa conclusão? O povo de Deus. Os cristãos da época, os servos de Jeová, o povo de Israel. Por que eles estavam chegando a essa conclusão? Porque eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam sofrendo. E eles só viam aquele momento. Não conseguiam ver que no futuro, conforme profetizado por Jeremias, conforme profetizado por Daniel, no futuro eles seriam libertos, voltariam para casa, a história seria refeita ou continuada em Israel, reconstrução do templo e tudo mais. Eles não conseguiram ver o futuro, eles não conseguiram olhar para o futuro com uma visão abençoada. E então chegaram à conclusão: inútil é servir a Deus. Por que chegaram a essa conclusão? Olharam para o momento, olharam para os problemas do presente. Quando nós olhamos muito para os problemas no presente, não conseguimos olhar para o futuro. Não conseguimos olhar para o futuro. A nossa visão natural, segundo nós temos algum conhecimento geral sobre isso, ela tem uma visão específica e uma visão periférica. Então, se eu estou olhando para minha esposa agora, eu vejo vocês de maneira periférica, um vulto. Se eu olho para cá agora, eu vejo aqui como vultos. Quer dizer, onde eu foco a minha visão, ali eu enxergo. As outras coisas são como que vultos, não há foco. Alguém que foca muito no presente e nos problemas, não há mais espaço para focar em futuro. Ela começa a não ter espaço na sua mente, no seu campo de visão mental para o futuro. Então, eu não posso negar os problemas que estou tendo no presente. Eu vou encará-los, eu vou procurar resolvê-los, eu vou orar sobre eles, mas a minha principal visão é no futuro. No futuro. Então, quando o povo não consegue olhar para o futuro com os olhos da fé, eles veem problemas do tipo: não adianta servir a Deus, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta perseverar. Essa é a conclusão que eles estavam chegando. Inútil é servir ao Senhor. O que nos aproveitou? Termos cuidado em guardar os seus preceitos. A fé não é uma ciência exata, não é matemática. 2 mais 2 é 4, ponto. A fé leva a gente num caminhar, num plantio, num regar, numa colheita. E no meio dessa trajetória existe toda uma história. Existe todo um caminhar que é exclusivo de cada um. A minha caminhada de fé é diferente da sua, da minha esposa, qualquer um outro. Cada um tem a sua caminhada de fé, cada um tem as suas sementes para semear, cada um tem a sua maneira de cultivar as sementes e cada um vai colher segundo a semente que plantou. Então, a fé não é uma ciência exata. Cada um vai ter um tipo de colheita, algum tipo de vivência com a sua fé. Por isso não há que comparar. Não há que comparar se alguém já recebeu certos resultados, eu ainda não recebi. Não há que comparar nada, porque cada fé, cada vida, cada trajetória é uma. Gostei muito de uma frase hoje de um jogador de futebol, acho que era o Cortez, que fala assim: antes da honra tem uma história. Alguém viu essa frase aí? Antes da honra tem uma história. Então, antes de eu chegar lá, há toda uma caminhada, há uma história. Antes de eu receber a minha bênção, há uma caminhada, há uma história, há um caminho a seguir, há um trajeto, há um manifestar da minha fé. Outro ponto importante que está descrito em Malaquias é, capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que temem, o meu nome nascerá,
o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês vão sair, saltar de alegria, como os bezerros na estrebaria. Deus está dizendo para eles: vocês estão dizendo que o trabalho de vocês é vão. Pois bem, eu quero dizer para vocês que aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, estes terão o sol da justiça nascendo sobre eles, isto é, eles serão abençoados. O sol da justiça trata deles receberem segundo o plantio, segundo a fé, segundo aquilo que eles têm experienciado em Deus. Deus está dizendo: não é vão. O trabalho que vocês estão fazendo para mim não é vão. O servir a Deus não é em vão. O que frustra muito o ser humano justamente é o imediatismo. Esse povo queria ser abençoado, era naquela hora, eles não queriam no futuro. Alguém outro profeta, um outro profeta poderia dizer para eles: mas Deus vai abençoar vocês no futuro. Não, eu quero agora. O imediatismo, eu quero hoje, eu quero esse ano. Esse imediatismo frustra muito, porque Deus não vê como o homem vê. E o tempo de Deus não é o mesmo do tempo dos homens. Então Deus tem o seu próprio tempo para fazer as coisas. Enquanto Deus olha para o futuro, o povo muitas vezes olha para o presente. Enquanto Deus tem uma história para construir na vida da pessoa, a pessoa quer resultado naquele momento. Deus considera o próprio deserto que nós passamos, a ausência daquilo que nós queremos, como uma construção da nossa história. Deus considera os problemas que estamos passando como a construção dessa história. Assim como um campeonato, por exemplo, que terminou hoje no Rio Grande do Sul. Para alguém chegar lá no fim e ser campeão, há todo um trajeto, uma história a perseguir. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença, diga após mim, eu verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É neste contexto que Deus diz esta palavra. Vocês vão ver a diferença. Quem teme ao Senhor vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem teme a Deus vai ver a diferença. Agora, se a pessoa continuar com essa narrativa: acho que não adianta servir a Deus, é inútil servir a Deus, eu já orei muito mais, eu já frequentei a igreja, mas hoje já não frequento mais, e a pessoa vai achar justificativas por não servir a Deus, para não servir a Deus, para não ir à igreja, por exemplo. Mas aqueles que guardarem o seu coração e temerem a Deus, isto é, estiverem na presença de Deus, para eles é essa palavra. Veja a palavra que eu li anteriormente: mas para vós outros que temeis o meu nome. Para vocês que temem ao Senhor, é para vocês. O que acontece? Vocês vão ver outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o injusto, entre aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Novamente Deus fala aqui sobre o futuro. Vocês verão a diferença. Então nós, filhos de Deus, precisamos acalmar o nosso coração. Não querer as coisas para hoje, imediatas. Não ficar desejando resultado imediato. Há alguns que podem, quem sabe, receber uma bênção em um momento específico, rápido, dependendo do que for. Mas, no geral,
É necessário deixar a fé agir, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar em seu tempo, não apressar o tempo de Deus. De que adiantaria você ficar ao redor de um pé de frutas, por exemplo, ou de um cultivo, e ficar querendo forçar para que ele produza fruto mais rápido? Hoje fomos no interior e vimos vários cultivos plantados, nascendo agora, saindo da terra agora. De que adiantaria ficar ao redor ali tentando botar mais adubo, querer apressar as coisas e querer que venha mais rápido do que o tempo? Não adianta. Eu vou colocar recursos fora, tempo fora, vou me frustrar. Então eu preciso entender o tempo de cada cultivo. O tempo que leva para que a fruta venha, para que a colheita venha, e eu trabalhar dentro deste tempo, e não dentro de um outro tempo. Assim, podemos comparar nossa vida com Deus. Nós muitas vezes não entendemos o tempo de uma colheita, um ciclo que Deus tem em nossas vidas. Então queremos apressar e nos frustramos porque ainda não chegamos lá. Mas ainda não era tempo. Ainda está no meio do processo. Então, é lógico que nós não chegamos lá. A Bíblia fala de algo que é vão. Veja, Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha que palavra interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui eu vejo o seguinte: quando o nosso trabalho é focado em nós mesmos e não buscamos a bênção do Senhor, quem sabe este trabalho é vão. Quem sabe este trabalho realmente vai ser vão, porque não foi um trabalho para o Senhor, não foi um trabalho buscando a bênção do Senhor nas nossas vidas, foi um trabalho que eu fiz dispensando Deus. Não busquei a bênção de Deus. Eu simplesmente construí com o meu braço, com a minha força, com a minha inteligência, e achei que Deus era desnecessário. Achei que Deus era desnecessário. Muitas pessoas chegam a essa conclusão, que Deus é desnecessário. O cientista disse que não era possível provar que Deus existia e nem que não existia, mas que Deus era desnecessário para o universo, segundo o cientista. Deus era desnecessário. Ele disse: não tem como provar se Deus existe, que não existe. Mas uma coisa é, Deus é desnecessário para o universo, criação do universo. Então há pessoas que pensam assim, que Deus é desnecessário para a criação, para o universo, para a terra, para as pessoas, para a vida do dia a dia. Essas pessoas, logicamente, não estão enquadradas nesse povo do qual Deus diz: vocês verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Já aqueles que entendem que vai edificar a casa, pode ser um bom pedreiro, mas ele vai pedir a bênção do Senhor. Ele vai trabalhar, é um ótimo profissional, mas ele pede a bênção do Senhor. Ele vai estudar, estuda muito, mas ele pede a bênção do Senhor para esse estudo. Ele tem sua família, ele se garante de certa maneira com sua família, como marido, esposa, com seus filhos, mas ele pede a bênção do Senhor para cuidar da sua família. Quem está me entendendo, amém? Então, esta palavra diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não abençoar a família, em vão trabalha aquele que de alguma maneira está procurando edificar sozinho a sua família, sem a bênção de Deus. O trabalho que não é vão é o trabalho com a bênção do Senhor. O trabalho que é vão, em vão trabalham os que estão sem a bênção do Senhor. Há alguns tipos de trabalhos que são vãos, aqueles que estão sem a bênção do Senhor. Então, a Bíblia fala desse trabalho que pode ser vão.
Muitos se frustram ao trabalhar uma vida inteira e ao olhar para trás se perguntam: de que adiantou? O que fazer com os bens que acumulei? Todo o meu trabalho com a edificação de Deus será válido. E o trabalho que eu dispensei Deus poderá ser, de certa maneira, em vão. Muitas pessoas têm perdido seus empregos e muitos da grande universidade que vocês conhecem aqui perto têm perdido seus empregos, pós-doutores, doutores, e vi alguns deles dando a sua vida pela empresa, assim como em outras empresas. Pessoas que vestiam a camiseta, não tinha hora, não tinha fim de semana, não tinha noite, madrugada, o que fosse, não estava lá. Se a empresa exigia certa produtividade, produzia, lançava livro, material, viajaram. Agora foram demitidos, simplesmente. Lógico, a empresa não tem como segurar mais os empregados, tem que demitir para ficar de pé. Mas enfim, eu pergunto, olhando para trás, de que adiantou, quem sabe, focar só nessa vida? Isso é, investir tudo nessa identidade profissional, no trabalho, investir tudo nisso. Quem fez isso e continuou buscando a Deus, tudo é válido, não é vão o trabalho feito. Agora, quem sabe, muitos que fizeram isso, de certa maneira estão agora se questionando, de que adiantou? Quem sabe poderia ter tirado mais tempo para minha família, quem sabe poderia ter tirado mais tempo para Deus, quem tem a vida de fé, quem busca Deus. Aqui nós vemos que muitas pessoas podem ter trabalhado em vão de certa maneira, porque vai ficar aqui o resultado. Quem trabalha com a bênção de Deus vai ter resultados eternos, vai ter resultados abençoados. Outra coisa interessante que a Bíblia fala sobre fazer algo em vão. Mateus 15, 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Olha que interessante. É possível também ser um religioso que faz as coisas em vão. É possível também ser alguém que vai trabalhar na igreja e fazer isso em vão. Quando que faz isso em vão? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer, é como eu fiz a introdução antes. As pessoas querem celebrar a Páscoa, mas tiram o nome Jesus, tiram o nome Jerusalém, tiram o nome Israel, tiram o nome Bíblia, e vamos celebrar uma coisa assim que é universal, que pode encaixar o hinduísmo, o budismo, pode encaixar tudo ali dentro. Agora, isso tudo é em vão, do ponto de vista de Deus. Isso tudo é em vão. Por quê? Doutrinas de homens, ensinando doutrinas de homens. Quando eu tenho uma vida religiosa que ela é vã, quando eu ensino doutrina de homens. Agora, se eu ensino a palavra de Deus, então aquela adoração é verdadeira, aquela adoração não é vã, ela é verdadeira. Salmo 31:6 diz: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Aqui também fala sobre religiosos, uma vida religiosa que é vã. Pessoas que, ao invés de orar a Deus, oram para os seus ídolos, para as suas imagens. Pessoas que, ao invés de buscarem ao Deus, Criador dos céus e da terra, buscam algum tipo de amuleto de sorte e, quem sabe, coloca sua fé em coisas, objetos produzidos pela mão do homem. Colocam a sua fé em uma plantinha. Plantam na frente da sua casa a espada de São Jorge para proteger, achando que isso é de Deus. Colocam uma ferradura na porta, um elefante branco na entrada, e por aí vai. Começam a fazer seus ídolos, tem os seus ídolos, seus amuletos de sorte, e eles acham então que isso é válido. A Bíblia diz que isso é vão, não tem validade.
é vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e também fala que adoram ídolos vãos. Essas coisas são vãs. Quer ter uma vida verdadeira com Deus? Então, seja verdadeiro, isto é, seja inteiro, se entregue inteiro para Ele, não com reservas. Não confiando em Deus, mas também confiando no elefantinho branco na entrada da porta. Confiando em Deus e confiando na espada de São Jorge plantada na frente de casa, ou numa arruda. Então, que Deus você serve? É um Deus que está em pé de igualdade com a arruda? Deus me ajuda, mas a arruda também. Deus me ajuda, mas a espada de São Jorge também. Mas que Deus fraco é esse teu para botar em pé de igualdade com a espada de São Jorge, uma arruda, uma ferradura enferrujada, um pé de coelho, né? Então, te entrega inteiro ao Senhor. E aí, o teu serviço ao Senhor não será vão. Não será vão. 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Diga após mim então: no Senhor o meu trabalho não é vão. Esta é uma palavra maravilhosa para nós que queremos fazer a obra do Senhor, queremos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. E Provérbios 11, 18 diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Terá recompensa verdadeira. Quem serve ao Senhor terá recompensa. A Bíblia diz em Hebreus 11 que o nosso Deus é galardoador. Ele presenteia, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então esta palavra é para mim, é para ti. E diz o seguinte, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Você que é líder de célula, que às vezes desanima, lembre dessa palavra: o nosso trabalho não é vão. Ah, mas a Mariazinha não vem mais, o Joãozinho sumiu, fulano aproveitou a pandemia para desaparecer, e agora estou com pouca gente. Continua, o teu trabalho no Senhor não é vão, amém? Continua. Muitos pastores estão com suas igrejas esvaziadas, não podem reunir mais que 30 pessoas. Continue, o nosso trabalho no Senhor não é vão, em nome de Jesus. Nosso trabalho no Senhor não é vão, terá recompensa, conforme Provérbios 11, 18. O que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Recompensa verdadeira. Nós temos um caso da Bíblia, um case de sucesso sobre isso que eu estou falando, que envolve o rei Asa. 2 Crônicas 15, 7 diz: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Olha que lindo. Seja forte, não desfaleça as vossas mãos, não desanime, não enfraqueça, porque o teu trabalho vai ter recompensa, em nome de Jesus. Então, levanta a tua mão direita e diga assim: eu serei forte, minhas mãos serão fortes, porque eu sei que na obra do Senhor eu terei recompensa. Amém. Veja o que diz sobre Asa. Você sabe que Asa teve um reinado muito amplo. Veja o que diz sobre ele no final de sua vida. 2 Crônicas 16, 13. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano de seu reinado. 41 anos ele foi rei em Israel. Deus permitiu que ele ficasse por 41 anos sendo rei. 4 décadas fazendo a obra do Senhor, guiando o povo de Deus. Ele teve a sua recompensa, ele teve a sua bênção.
Ele é dos exemplos bíblicos que comprovam a tese de que o trabalho no Senhor tem recompensas. Amém? Você olha para a Bíblia e você vai olhar, além de Asa, você vai olhar Davi, vai olhar tantos homens de Deus, vai olhar Abraão com seu filho Isaque, vai olhar tantas e tantas pessoas. Eles serviram o Senhor, passaram verdadeiros perrengues na vida, tiveram suas dificuldades, mas ao final tiveram recompensa. Amém?